Tópicos especiais para o professor. Parte 1. A carreira internacional do professor. Olá! O primeiro tema do capítulo 9, Tópicos especiais para o professor, é a carreira internacional do docente. E olha, não tenha dúvida, professores são a chave para a internacionalização. Sem a participação plena dos docentes, ativa e entusiasmada dos acadêmicos, os esforços de internacionalização estão fadados ao fracasso. As universidades continuam a posicionar seus professores com vistas à internacionalização. Como centro funcional da universidade, o docente desempenha claramente um papel especial em ajudar a impulsionar as economias do conhecimento. Isso é particularmente verdadeiro nos países em desenvolvimento, que aspiram a uma integração mais próxima com o sistema global. Entretanto, para muitos países, a internacionalização é uma faca de dois gumes. Sem ela, é difícil uma universidade ser considerada de nível mundial. Mas, por outro lado, o fenômeno resulta numa aceleração da fuga de cérebros para os poucos países que têm universidades de nível mundial. Para alcançar o melhor resultado que a globalização pode oferecer, o professorado de todos os países teria que se tornar mais ativo nos esforços de internacionalização. Isso é fato. No momento, a disposição de profissionais acadêmicos de toda parte para aprofundar seus envolvimentos internacionais parece um tanto quanto estagnada. Parece óbvio que os funcionários acadêmicos, aqueles que lecionam, são fundamentais para a estratégia de internacionalização de qualquer instituição acadêmica. Afinal, são os professores que dão aulas nas franquias universitárias, criam o currículo dos cursos das franquias, participam de colaborações de pesquisa com colegas do exterior, recebem estudantes internacionais em salas de aula, publicam artigos nas revistas internacionais e assim por diante. De fato, sem a participação plena, ativa e entusiasmada dos acadêmicos, os esforços de internacionalização ficam fadados ao fracasso. E olha, sem a participação do corpo docente, os esforços de internacionalização costumam ser bastante controvertidos. Exemplos incluem as universidades nos Estados Unidos de Yale e Duke, onde grandes iniciativas internacionais planejadas pelo presidente, equivalente ali à nossa figura do reitor da universidade, logo se tornaram alvo de contestação nos campos. Muitos dos membros do corpo docente da Universidade de Nova York questionaram alguns dos planos globais dessa instituição. Muitos exemplos adicionais de membros do corpo docente que se recusaram a aceitar incumbências internacionais da universidade, mostrando-se pouco simpáticos com estudantes internacionais nas suas aulas e, em geral, recusando-se a comprar aquela missão internacional expressada por muitas universidades. Assim, o desafio é garantir que o professorado esteja alinhado com a pretensão internacional da instituição de ensino. Agora, veja só, dados das duas maiores pesquisas internacionais recentes aí no nível do corpo docente revelam um conjunto surpreendente de indicadores com respeito à internacionalização. E o que mostram os dados? Bem, os dois estudos internacionais das atitudes e valores dos docentes, um deles realizado em 1992 pela Fundação Carnegie para o Avanço do Ensino e outro conhecido como Levantamento da Profissão Acadêmica em Transformação, de 2007, investigaram dezenas de sistemas acadêmicos. Tais estudos incluíam algumas questões a respeito dos compromissos internacionais e interesses do corpo docente. Já você sabe que lá nos Estados Unidos a vida acadêmica é, claro, muito mais insular do que em outras partes do mundo. A maioria dos acadêmicos americanos obteve todos seus diplomas em universidades do próprio país, incluindo a graduação mais elevada. Menos de um terço deles colaboram com parceiros estrangeiros nas suas pesquisas, ainda que boa parte seja composta por acadêmicos nascidos no exterior que trabalham em universidades americanas. E esse é o grupo com maior probabilidade de fazer parte daqueles que participam de colaborações internacionais. E apenas 28% dos acadêmicos americanos têm publicações em revistas de fora dos Estados Unidos. E pouco mais de 10% publicaram artigos em idiomas diferentes do inglês. Mas ainda assim, diferentemente das universidades do Japão ou da Coreia do Sul, as universidades americanas se mostraram mais abertas aos professores nascidos e treinados no exterior. Na verdade, na maioria dos países, quase todos os acadêmicos são cidadãos locais e o percentual de estrangeiros se encontra abaixo dos 10%. Nos Estados Unidos eles são 9%. Essa proporção é um pouco mais alta em países como a Grã-Bretanha, que chega a 19%, no Canadá 12%, na Austrália também 12%. As únicas outras exceções são pequenos países europeus, como Holanda e Noruega, onde o fluxo pelas fronteiras reflete a nova realidade da União Europeia. O sistema de Hong Kong é único e extraordinário, é um mundo à parte, com 43% dos acadêmicos sendo estrangeiros, algo que, sem dúvida, contribui para que essa seja a cidade com maior concentração mundial de universidades presentes nas classificações globais. Outro fator que impulsiona a internacionalização é a localização dos estudos de doutoramento.
Em 8 países pesquisados em 2007, mais de 10% dos acadêmicos tinham obtido seus doutorados num país diferente daquele onde estão empregados. Havia poucos países nessa categoria na pesquisa de 92. Entre as exceções, incluem-se Japão e Estados Unidos, onde a maioria dos acadêmicos obtém os doutorados nas suas respectivas universidades locais. Então, não surpreende que acadêmicos de quase todas as partes afirmem enfatizar aspectos internacionais nas atividades de ensino e pesquisa. Um grande número deles inclui conteúdo internacional em seus cursos, mas é bem menor o número daqueles que se envolveram no estudo ou trabalho no exterior. Em muitos países, menos de 10% dos professores universitários lecionaram já algum momento no exterior. Somente em lugares como Hong Kong e Austrália, a gente encontra uma proporção significativa de acadêmicos que lecionaram em outras partes do mundo. Assim, as atitudes acadêmicas em relação à internacionalização não são um obstáculo para os esforços de um país no sentido de internacionalizar as suas universidades, sendo mais importante o envolvimento real do corpo docente. Os acadêmicos de países desenvolvidos costumam resistir aos esforços empreendidos por suas universidades para estabelecer um campus no exterior, e o corpo docente das universidades de pesquisa de alguns países em desenvolvimento muitas vezes enfrenta obstáculos para se conectar ao resto do mundo por causa do controle estatal. Surpreende, pois, que a proporção de acadêmicos envolvidos em colaborações internacionais de pesquisa tenha caído em muitos países desde o levantamento realizado lá em 1992. As razões disso são dignas de preocupação. Os acadêmicos novatos participam de menos colaborações internacionais do que seus colegas de mais experiência, e em toda parte é pequena a probabilidade de os acadêmicos novatos terem lecionado no exterior. O fato é que, em termos de publicações citadas, os acadêmicos mais produtivos são aqueles envolvidos em colaborações internacionais. Isso é fato, incluindo a coprodução de artigos, de papers e a publicação num país estrangeiro. Mais uma vez, os Estados Unidos são exceção, com uma lacuna menor na produtividade de pesquisa entre aqueles que participam de colaborações internacionais e aqueles que não o fazem. A pesquisa internacional revela aquele que é talvez um dos maiores obstáculos para a internacionalização dos professores: o impulso econômico do sistema universitário. Diferentemente dos sistemas impulsionados pelo Estado ou pelos professores, as economias de mercado têm uma alta proporção de acadêmicos que enxergam suas universidades como um ônus burocrático. Além disso, os acadêmicos das economias de mercado tendem a considerar que suas universidades estão na mão de administradores pouco competentes. Naturalmente, isso faz com que os professores deixem de buscar um nível maior de envolvimento institucional. O resultado significa que eles se mostram menos inclinados a apoiar a visão da liderança das suas universidades para a melhor forma de internacionalização, incluindo a questão dos campi no exterior. Do lado positivo, o número daqueles que publicam numa revista estrangeira aumentou desde 1992 em todos os países pesquisados, com exceção de Austrália, Japão e Estados Unidos. O aumento entre aqueles que publicam artigos em língua estrangeira, majoritariamente o inglês, obviamente, foi maior em países como México e Brasil. E é digno de nota. A relevância dessa pesquisa está no fato de a profissão acadêmica se mostrar menos inclinada para laços internacionais do que seria de se supor, com implicações inevitáveis para a internacionalização. É isso. A você, bons estudos.